Boa noite a todos. É com muita alegria que nós nos encontramos aqui virtualmente essa semana para dar continuidade às nossas reflexões semanais. Para aqueles que estão assistindo pela primeira vez, nós somos o grupo Allan Kardec Spiritist Society of Massachusetts e estamos realizando esses encontros semanais de forma virtual durante a pandemia, na impossibilidade de estarmos fisicamente juntos. Mas a nossa ideia é que essa reflexão possa nos trazer um pouco mais de tranquilidade, que nós possamos juntos pensar nos ensinamentos de Jesus, nos ensinamentos dos espíritos superiores, para que assim nós possamos juntos encontrar um pouco mais de conforto, um pouco mais de direção, nesse período difícil que todos nós estamos passando. Então, na noite de hoje, nós teremos conosco nosso amigo Flávio, que fará uma breve leitura e explanação da mensagem. Mas antes de passarmos a palavra ao Flávio, gostaríamos de convidar todos para levar os nossos pensamentos a Jesus, aos amigos espirituais, rogando que eles nos auxiliem nesses momentos. Apesar de nós não estarmos juntos fisicamente, essa é uma oportunidade também de trabalho na seara, no bem. E nesses momentos em que nós nos reunimos em oração, em que nós vibramos juntos por um propósito maior, os amigos espirituais nos auxiliam, nos amparam. Então que nós possamos nesses momentos que seguirão mantermos os nossos pensamentos elevados, os nossos corações abertos para a mensagem que receberemos essa noite. Então é com muita alegria que eu passo a palavra ao nosso amigo Flávio. Obrigado, Cris. Boa noite, amigos queridos. Como a Cris nos apresentou, na verdade é muito bom poder estar aqui com vocês neste novo modelo de apresentação, de palestras, de reflexão, né? E agradecemos a tecnologia por isso. Agradecemos também aos espíritos amigos, nossos mentores queridos, que nunca nos abandonam, que sempre estão ao nosso lado, nos protegendo, nos intuindo, né? Nos fortalecendo, a fim de que realmente consigamos manter a nossa caminhada em direção ao Cristo. O que nós preparamos para esta manhã de hoje, melhor dizendo, para esta noite de hoje, é o capítulo 100º do livro O Pão Nosso, escrito pelo Espírito Emmanuel, tá? Psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o título deste capítulo se chama Rendamos Graças. Olha que curioso isso, né? Rendamos graças. E a passagem evangélica vem de Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Paulo diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, ele está dizendo para darmos graças a tudo que nos aparece, que nos chega, que nos acontece, né? O curioso é que nessa epístola, né, o apóstolo Paulo lhe lembra os tessalonicenses que eles deveriam ser gratos por tudo que a vida os propusesse. Da mesma maneira que nós, lendo isso, né, nós aprendemos que devemos ser gratos. Mas o mais interessante ainda de tudo isso, o curioso, digamos assim, é que se olharmos lá na época, quem eram os tessalonicenses, né? Tessalônica era a capital da província da Macedônia. Hoje, né, temos o país, a Macedônia, que é uma região muito cheia de conflitos, gregos, turcos passaram por ali em geral, né? E foi a primeira cidade da Europa evangelizada. Então, com a situação complicada e complexa que eles viviam, era uma região portuária, havia muitos conflitos da classe trabalhadora, né? As pessoas que chegavam lá, muitos acabavam ficando, situações difíceis financeiras, doenças, muitas delas, né? Pandemias, como nós vivemos hoje aqui, acontecia por ali. Então, Paulo faz esse convite. E Emmanuel vem trazer para nós, no dia de hoje, né? Por que será então que nós devemos sempre ser gratos? Emmanuel coloca assim para a gente: a pedra segura, o espinho previne. Ele começa dizendo que a pedra segura
e o espinho previne. O que ele quer dizer com isso, né? Emmanuel aqui faz uma analogia que para qualquer empreitada de nossas vidas, para tudo que nós nos predispusermos a fazer, né, nós teremos o auxílio, o amparo, o suporte necessário para alcançar aquilo. Da mesma forma que olhamos para a pedra, por exemplo, é um simples ser ali vegetal, né? Mas ela segura muitas vezes o colapso de uma montanha, ela segura muitas vezes o carro ao sair da estrada, né? Ele bate na pedra, ou bate no guardrail, vamos dizer assim, né? E o espinho, se olharmos para ele, para que existe espinho nas plantas, então? Para prevenir que muitas vezes animais cheguem perto da planta, que acabam destruindo, né? Então, esses espinhos que muitas vezes nós entendemos ou olhamos para nossas vidas, são aqueles convites ou aquelas puxadas de orelhas que temos para não irmos para caminhos incorretos, né? Se fizermos uma análise, uma analogia, quando entramos para um caminho incorreto, a gente recebe aquele espinho, opa, peraí, não é aqui que eu devo ir, né? Olha que Emmanuel que começa a falar para a gente. Aí ele continua, dizendo que o fel remedeia e o fogo refunde. O que eu achei muito curioso aqui é que essa parte que Emmanuel traz sobre o fogo refundando, ou seja, o fogo aprofundando ou o fogo purificando, ele quer nos mostrar que sempre que estamos, né, em momentos de fogo, momentos, né, que olhamos, olha isso, esse fogo, essa dificuldade, aquilo nos aprofunda, aquilo nos traz uma purificação interior. Da mesma maneira que ele continua dizendo que o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera. O que será que ele quis dizer com isso, né? Again, de novo, olhando para Paulo de Tarso, que nos pede, ou que nos convida para tirarmos o espírito da letra, né? O lixo fertiliza. Tudo que é lixo hoje vai se tornar fertilizante, vai se tornar energia quando entrar no incinerador, ou seja, ele vai se transformando. O temporal purifica como assim, né? Se olharmos sempre que tem uma tempestade, um temporal, os jardins se tornam mais verdes, né? Tudo se torna melhor depois do temporal. Por exemplo, uma grama, depois de uma chuva bem forte, um sol se nasce, a grama fica mais verde, mais bonita, mais forte. E é assim também com a gente, com todos nós. Depois do temporal, depois das dificuldades, depois que aquilo passa, nós saímos mais fortes. Mas será que saímos mais fortes sempre? O que acontece quando há um temporal? Ele continua, Emmanuel. Olha que fantástica a sequência que Emmanuel nos traz. Ele fala assim, o sofrimento redime. E aqui redimir, eu acredito, né? Nós acreditamos que é no sentido de fazer uma reparação de um erro, de um crime, de uma falta, né? Retratar ou ressarcir. Também pode ser entendido como oferecer uma compensação, um pagamento em troca. Enfim, para muitos parâmetros, para pensarmos aqui, a ideia do sofrimento como burilamento, a ideia do sofrimento como ferramenta para que nós progridamos através dele, né? Mas será que todo sofrimento tem esse papel? Será que sempre que eu sofro, eu saio melhor dele? Nem sempre. Porque existem diferentes tipos ou maneiras de como sofrer. Com certeza, quando nós sofremos com resignação, com tranquilidade, com fé em Deus, que aquilo é para o nosso melhor, né? Com realmente fé no futuro, que sairemos daquilo melhores, que aquilo é um aprendizado, é uma lição, né? É uma oportunidade para nós pararmos e analisarmos o que está acontecendo. Sempre que olhamos ou tratamos o sofrimento dessa maneira, nós saímos melhores. Sempre que nós sofremos e não nos rebelamos, né? O exemplo de Paulo, o tom de Paulo aqui, né? Dando graças, mesmo ao sofrimento, né? Por quê? Porque ele é uma oportunidade de aprendizado, né? Jamais devemos imaginar, meus amigos queridos, que quando nós estamos sofrendo, nós estamos sendo injustiçados. Nós aprendemos com o Espiritismo que não há, né, injustiçados no mundo. Há sim muita injustiça, há muitos injustos, mas não há injustiçados. Tudo o que nos acontece, nós somos responsáveis. E o lindo de tudo isso é que aquela responsabilidade não é uma coisa punitiva, não, você vai responsável, não, pelo contrário. Aquilo é para o nosso melhor. É como uma criança, quando vai colocar o dedo na tomada, os pais falam, minha filha, tira a mão daqui, não coloca. Isso somos nós. Somos espíritos ainda muito imperfeitos, que não compreendemos muitas vezes as lições, os ensinamentos, e precisamos de um sofrimento qualquer para nos voltarmos para o que é realmente
prioridade para nossas vidas, que é a vida espiritual, que é a fé em Deus, que é o conhecimento espírita que nos abre os olhos, que nos pacifica o coração e que nos traz, né, momentos de reflexão como esses, que saímos melhores, né? Essa que é a ideia. Mas voltando para o texto, Emmanuel continua. A enfermidade adverte. Todo mundo já passou aqui por uma doença, uma pequena enfermidade, assim por diante. Então, se nós olharmos para isso como um sinal de trânsito amarelo, que nós temos que parar o nosso carro, opa, peraí, deixa eu olhar se está passando um carro, ou a placa de pare, né, na rua, deixa eu parar para ver se não vem um carro na perpendicular e assim por diante. Então, a mesma coisa acontece com a enfermidade, né? Ela adverte, ela traz convites para o nosso refazimento interior, né? Ela faz realmente isso. Emmanuel continua. O sacrifício enriquece a vida. Mesmo tom do sofrimento. Dependendo do sacrifício, né? Depois dele, nós saímos muito mais fortes. Se lembrarmos das dificuldades que tivemos lá na época da escola, aquela prova de matemática horrível, não conseguimos nem imaginar como nós passamos de ano, não é verdade? Nós saímos mais confiantes. E é assim com a nossa vida, com nossas dificuldades. É assim também com o coronavírus. É assim com as enfermidades, com o sofrimento. Nós certamente, meus amigos, sairemos melhores do que adentramos nessa dinâmica toda que estamos vivendo hoje. Ah, Flávio, mas e se alguém, por exemplo, não consegue superar e acontece alguma... Aí Emmanuel fala, olha que lindo isso, Emmanuel continua, a morte renova sempre. E aqui ele não quer dizer a morte como a morte física, que nós que somos espíritos aprendemos que a verdadeira vida é a vida espiritual, como nós sabemos, não é verdade? Mas a morte como um ciclo, como uma etapa cumprida, né? Como uma etapa que já acabou e começa outra. Tudo na vida é morte, tudo se transforma, né? Uma planta, o lixo que falamos antes, nós nos transformamos, o homem velho, a pessoa velha morre, a pessoa velha renasce e assim por diante, né? Emmanuel continua ainda. Aprendemos assim a louvar o dia pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. Aqui ele faz uma análise nos dois lados da moeda, ou seja, bom é o calor que modifica, o calor modifica, traz energia, assim por diante. Mas também o frio é bom, é benéfico, porque ele conserva os alimentos, né? E assim por diante. Então, quando nós, se olharmos para nossas vidas, ela vai ser cheia de altos e baixos, né, em ciclos e assim por diante. Mas cada um desses ciclos, eles representam lições, eles representam oportunidades para nós nos melhorarmos, né? Mas se estivermos naquele ciclo bem lá embaixo, difícil, complicado, que a gente não consegue olhar assim, achar uma saída, lembremos de Jesus, que nos mostra que nunca o fardo é maior ou mais pesado que o nosso caminhão pode carregar. O que ele quer dizer com isso, né? Tudo que nos acontece, nós somos capazes de superar. Tudo, meus amigos, tudo. Não importa o que seja. Por quê? Senão Deus não seria justo, como aprendemos com o Espiritismo, não é verdade? Né? Deus não seria justo só para uns ou para outros, não. Para todos nós. Mas muitas vezes a gente não consegue entender ou compreender a razão daquele ensinamento. E se estivermos nessa condição, paremos, façamos uma prece, tentemos nos conectar com o nosso Criador e pedir para Ele, Pai, me ajude, porque eu não sei o que fazer. Eu sei que existe um propósito para isso. Eu confio no Senhor, Pai, mas eu não sei o que fazer agora. Eu preciso de uma ajuda. Eu não, assim, costumo dizer, eu não consigo entender sinal de fumaça. Eu preciso de letras bem grandes, piscando roxo ainda, para não olhar para nada mais, né? Ou seja, me ajude a entender. Eu consiga sonhar com alguma coisa, eu consiga descobrir uma solução para os problemas e assim por diante. Porque certamente nós nunca estamos sozinhos, né? E aí, Emmanuel continua. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Da mesma maneira, né? Alegria, dor juntas, muitas vezes. Quando nós olhamos para isso, é algo fantástico. Eu acho algo fantástico, lindo. Porque a alegria, por um lado, nos dá mais energia para continuarmos, mais estímulos necessários para nossos, né, nos mantermos no caminho. E de maneira inversa, a irmã dor é aquela que puxa a orelha. Que fala, opa, peraí, Flávio, peraí, Cris, peraí, fulano, peraí, ciclano, você não está indo para o caminho certo, volta para cá, tenha mais atenção, seja mais caridoso, seja mais paciente, seja menos orgulhoso, menos egoísta. A lista vai longa, né? A gente sabe disso. Ou seja, então as duas andam juntas no dia a dia, né? Curioso que
Jesus nos diz que a felicidade não é deste mundo. Ele não diz que não há felicidade neste mundo. Ele diz que a felicidade, como ele nos deu, não é desse mundo. Ou seja, a felicidade que nós temos agora nas nossas vidas, ela é provisória. Né? Hoje estamos muito felizes, amanhã algo nos acontece, ficamos, né, um pouco tristes, um pouco, né, recatados. É normal, gente. Né? Não é para estar feliz, contente, alegre todas as horas. Se estiver assim, temos que procurar ajuda, porque alguma coisa está errada. Né? E aí, Emmanuel, ainda terminando quase o capítulo, ele diz que roguemos à providência celeste luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. Aqui, Emmanuel faz uma rogativa. Ou melhor, ele quer nos ensinar a rogar a providência divina, para que realmente consigamos aprender que tudo que nos acontece vem definitivamente de Deus e de ninguém mais. Se são as coisas de Deus, elas só podem ser para o nosso melhor, gente. Ah, Flávio, mas aquela dificuldade, aquela doença, perdi emprego, perdi... A gente sabe que muitas vezes é difícil. A gente entende isso, né? Ah, porque a gente entende tudo isso. Situações difíceis vão acontecer. Mas voltando ao nosso exemplo anterior, o fardo nunca é maior do que podemos carregar. E Emmanuel nos pede aqui, realmente nos conectarmos com a providência, para que identifiquemos que esse celeiro, ou seja, o lugar onde nós estamos, ele é o melhor lugar para nós estarmos neste momento. Né? A parte mais linda disso. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos onde só existe o favor divino. Ou seja, essa cegueira íntima é quando nós não conseguimos enxergar além dos nossos umbigos, quando o nosso egoísmo fala mais alto, né? Olhar todo esse sofrimento lá fora e, ó, gente, não é comigo, não... Claro que é com todo mundo, porque todos nós somos irmãos, né? Temos uma real porcentagem de contribuição naquilo, né? Realmente, nessas horas, é que nos está sendo pedido para darmos mais valor para o sofrimento alheio, né? Do que o nosso próximo. Então, esse orgulho, muitas vezes, nos faz ficar cegos e não conseguimos enxergar o que está aí pela frente. Emmanuel continua no capítulo ainda. E, sobretudo, ao anunciar um desejo nobre, preparemo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-la segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Esse parágrafo eu acho bem interessante, porque ele nos explica, para sempre quando for tentarmos empreender ou começar uma tarefa no bem, lembrarmos que estamos sempre sendo ajudados. Ou seja, quando pedirmos alguma coisa, eu quero ser mais paciente, eu quero ser o melhor pai, melhor filho, melhor marido, melhor marida, né? Para termos sucesso, para termos realização nesse empreendimento, muitas vezes existem lições pelo caminho que temos que colher. As lições como aquele parente difícil, as lições como uma enfermidade, né? Para termos mais fé em Deus, mais confiança, mais serenidade, né? Assim por diante. Então a gente pede muitas vezes e esquece de que para chegarmos lá vai ter um caminho e vai ter uma lição nesse caminho. Mas Emmanuel, muito carinhoso, termina, vai encerrando nos dizendo: não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Aqui Emmanuel é bem claro, né? Para que nós não estranharmos esses imprevistos ou dificuldades que aparecem nas nossas vidas. Se pudermos relacionar isso com o Covid, por exemplo, por que será que está tudo acontecendo comigo? Né? A gente se pergunta, será que Deus esqueceu de mim? Né? Será que Ele esqueceu da minha família? Eu estou aqui, minha família está longe? Será que... Pelo contrário, gente. Né? Ele está em nós. Nós somos criados à semelhança dele. Né? E somente nos acontece aquilo que é melhor para todos nós. Quando nós compreendemos isso, nós conseguimos olhar de uma maneira mais fantástica esse parágrafo de Emmanuel. Ele continua: nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Ou seja, a gente pede, espera que tudo aconteça uma fórmula mágica. Pelo contrário, não vai vir uma de bandeja, não. Pelo contrário, né? A gente pede, e os ensinamentos chegam, as lições chegam, né? Muitas vezes as embalagens são diferentes do que a gente está acostumado ou que a gente esperaria, vamos dizer assim. Comumente, Emmanuel continua, aparece na feição de recurso menos desejável. Lembremos-nos, porém, de que o homem, sob o perigo de afogamento, nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Esse parágrafo requer muita reflexão. Porque esse ser em perigo de afogamento
somos todos nós, né? Somos todos nós que estamos, né, às vezes, né, em perigo de afogamento. Quando estamos prestes a cometer um delito, ou como estamos prestes a cometer um crime, vamos dizer assim, né? Um crime não necessariamente da sociedade, é um crime conosco mesmo. E esse comportamento nosso pode repercutir por várias encarnações futuras. Porém, sempre que estivermos nessas condições e não formos merecedores de tal abismos, adivinhe, a providência divina vai achar uma maneira de aparecer e de trazer aqueles golpes rudes, né? Como falamos antes. Às vezes a criança está colocando um metal no tomate, você vai lá e tira a mão dela, vai doer um pouco, ela vai chorar, mas é pro bem dela. Então esses golpes rudes sempre são para o nosso melhor. Sempre nos fazem sair melhores daquilo. E aí Emmanuel encerra com esse pequeno parágrafo, frase: rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, quando nós paramos e analisamos, para que eu estou vivendo? Qual que é o objetivo da minha vida? Será que é amealhar recursos financeiros? São importantes, óbvio que são importantes. Mas o verdadeiro sentido da vida, meus amigos, é nos aproximarmos de Deus. É tentarmos nos comportar mais parecidamente possível com Jesus. Ou seja, aí conseguimos entender e dar graças, como Paulo de Tarso nos recomenda, né? Por quê? Porque mesmo nas situações mais difíceis, o coronavírus, as enfermidades, sofrimentos, dificuldades, né? Desencarnação na família, mesmo nas situações mais difíceis, conseguimos aprender, sairemos melhores, e elas são sempre oportunidades para praticarmos o Evangelho, né? Ou seja, nesse momento de hoje, atualmente, temos uma linda oportunidade para ficar mais tempo com a família, né? Seja polindo e trabalhando nosso orgulho, egoísmo, dificuldades, seja praticando a caridade em casa, né? Não importam quais os motivos, né? Porque isso não nos importa agora. O que nos importa, o que nos cabe realmente, é olharmos para onde estamos, dando graças a Deus, aonde já chegamos, e utilizarmos essa oportunidade para o melhor aprendizado, para o refazimento pessoal, espiritual, nos conectando cada vez mais com Deus. Essa é a ideia, Cris. Que linda reflexão, Flávio, que mensagem maravilhosa. Lembrando sempre a gente, né? Como o Flávio falou, repetiu tantas vezes através das palavras de Emmanuel, que as dificuldades são sim oportunidades. Que a gente não se amedronte, né? Não se desespere nesse momento que a gente está vivendo, porque Deus está no leme, né? E essas dificuldades estão realmente chegando para nos ensinar, estão nos ensinando, né? Então, muito obrigada, Flávio, por essa reflexão. E, queridos companheiros, nós gostaríamos então de encerrar esse nosso encontro de hoje, convidando a todos mais uma vez para levar os pensamentos, rogando aos amigos espirituais que nos abençoem, que nos protejam, mas acima de tudo que nos deem a força que precisamos para compreender e aceitar os desígnios de Deus. Que os bons espíritos possam adentrar os nossos lares, nos trazendo o consolo, a energia, para que nós possamos, todos os dias, levantar, independente das dificuldades, mas encarar todas elas como essas oportunidades de crescimento, de autoconhecimento, de reparo, e, acima de tudo, como oportunidades de luta, de conquista. Nunca esqueçamos, queridos companheiros, que Jesus, os bons espíritos e Deus, acima de todos, permanecem sempre ao nosso lado. Que todos possam ter uma semana feliz, que nós possamos aqui nos encontrar mais uma vez na próxima semana. E nós deixamos aí o nosso carinho, o nosso abraço fraterno a todos. Muito obrigada e boa noite. Obrigado, gente.